Hello my friends, how are you? So, let's begin our class of today. E hoje, galera, a gente vai aprender aqui como usar a segunda condicional, tá bom? Eu tinha falado na outra aula sobre a primeira condicional e agora eu vou falar sobre a segunda. Então, ó, Book 4, capítulo 3, página 43, Student Book. Ok? Então é o seguinte, galera. Vou só dar uma relembrada aqui no que eu falei, né? Porque eu preciso dar um contraste entre essas duas condicionais para que fique simples de vocês entenderem. Então, ó, por exemplo, lembra que eu falei, né, que a primeira condicional, na outra aula, ela é sobre algo mais realista, algo mais provável, né? Por exemplo, se eu for para o Brasil, eu vou ter que sair dos meus cursos, né? E aí eu expliquei que a frase assim, eu quero dizer que é provável que eu vá, sabe? É um negócio possível, que pode acontecer, sabe? Eu decido se eu vou ou não, é fácil de acontecer. É uma questão mais de decisão. Enquanto a segunda condicional, ela é muito mais imaginativa, longe de acontecer, entendeu? Ela é uma coisa que, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, if I went to the moon, I would build a sand castle. Tá? If I went to the moon, I would build a sand castle. Então, ó, se eu fosse para a Lua, eu construiria um castelo de areia. Entendeu? Então, isso daqui é uma coisa irreal, né? Não é bem irreal, mas ela é muito difícil de acontecer. É uma coisa que é mais imaginativa minha para falar essa frase, entendeu? Inclusive, essa frase aqui é de uma música muito bonita. Muito bonita. Construir castelos de areia na Lua. Muito boa ideia. Então é isso, entendeu, gente? Eu falei, ó, se eu fosse para a Lua, eu construiria castelos de areia. Tá? Veja que a estrutura, até de eu falar isso no português, ela é diferente. Né? Por exemplo, a outra. Se eu for para o Brasil, eu vou ter que sair dos meus cursos. Né? A estrutura, se eu for para o Brasil, eu vou ter que sair dos meus cursos. Agora, já na outra, ó, se eu fosse para a Lua, eu construiria um castelo de areia. Entendeu? Então veja que na outra eu falei eu usei, né? Will. Eu vou ter que sair dos meus cursos. I'll have to quit my courses. Enquanto na outra, na segunda condicional, eu usei o would, né? Construiria? Eu falei construiria? Ou faria? Sei lá. Mas vocês entenderam, é o would que eu usei, tá? Para construiria, faria. Entendeu? Tem outra coisa também, que da primeira condicional, aqui, né, ó, o verbo, como eu falei para vocês, ele fica no presente, né? If I go. Enquanto no português fica se eu for, né? Se eu for. Em inglês, se eu fosse traduzir literalmente, ficaria se eu vou, entendeu? Ou seja, essa parte que é o se eu vou, né, depois do se eu vou, fica no presente. E na segunda condicional, ó, se eu fosse, tá? Se eu fosse. Então veja, ó, eu uso o passado, tá? Beleza? Aí, como eu falei, né, a outra parte, ao invés de usar um will, eu vou usar um would. Tá? Então, deixa eu ler essa daqui que está escrita no livro para vocês. If I were Henry, I would choose that one. Então, ó, se eu fosse o Henry,
Eu escolheria esse, tá? Então, ó, would choose. O choose é o verbo to choose, né, que é escolher, e would choose, escolheria, né? Lembrando que o would, antes de um verbo, deixa ele com o final de ia, né? Então, pensaria, falaria, diria, gostaria, amaria, etc. Então, eu escolheria esse, tá? Se eu fosse o Henry, eu escolheria esse. Lembrando, né, que eu falei o Henry, e aqui não tem nenhum THE, né, um the Henry. Porque, né, não sei se vocês sabem já, mas quando você vai falar nomes, né, nomes de pessoas ou nomes assim reais até de países, por exemplo, você não coloca D, tá? O THE, você não coloca. Então, por exemplo, é por isso que você não escuta as pessoas falando the Brasil ou the Pedro, entendeu? Isso fica muito esquisito. Com o tempo vocês vão perceber o quão esquisito isso fica. E as pessoas não usam assim no inglês. Porque, como eu disse, quando é um nome real, um nome mesmo, você não pode usar o TH e o E, né, o the, antes do nome, ok? Algumas pessoas, né, como eu falei do Brasil, podem questionar falando, ué, mas não é the United States of America, né? The United States of America? Sim, mas por quê? Porque não está sendo um nome. É Estados Unidos, entendeu? Estados Unidos da América, não é um nome próprio igual ao Brasil. Quer ver, ó? The Portugal eu já não posso falar, tá? Agora, por exemplo, The Netherlands, eu posso, porque não é um nome próprio. Netherlands são os Países Baixos, entendeu? Não é um nome próprio, é isso que vocês têm que entender. Deixa eu ver outro. De Bolívia eu não posso falar. Bolívia é um nome próprio. Agora, deixa eu pensar em algum aqui. Ó, The Dominican Republic. Esse eu posso usar o TH e o E, né? O the. Por quê? Porque República Dominicana não é um nome próprio, entendeu? Veja, República Dominicana não é um nome próprio, não é um nome real. Agora, China, the China, não posso. Tem que ser China só sem o TH e o E, the, entendeu? Então essa é a diferença. Há também uma outra ideia que é o quê? Você pode usar o TH e o E quando você vai falar sobre ilhas. Então, por exemplo, the Bahamas, tá? Então, Bahamas, as Bahamas, eu posso usar o TH e o E. Deixa eu ver. The Cayman Islands, as Ilhas Caimã, entendeu? Então, com ilhas, vocês podem utilizar o TH e o E, tá? The Philippines, as Filipinas, entendeu? Então é isso. Vocês podem usar com ilhas também. É isso que eu queria falar do TH e o E, porque eu lembrei agora. Então fica aí. Voltando agora à segunda condicional. Vamos ver aqui algumas frases. Aqui a gente tem algumas, né? Então, ó. If I were you, I would study more. Então, ó. If I were you, se eu fosse você, I would study more. Eu estudaria mais. Então, é uma segunda condicional, mas veja, ó, eu não sou você. Entendeu? Por que eu usei uma segunda condicional? Porque eu não sou você. Agora imagina se eu fosse usar, ó, se eu for você, eu vou estudar mais. Como é que o cara vai trocar de corpo com outro indivíduo? Tá vendo? Se eu for você, eu vou estudar mais. Que? Entendeu? Nem sentido faz direito, né? Menos, sei lá, alguém cria uma máquina de troca de corpo, entendeu? Aí poderia fazer sentido. Mas vocês entenderam, né? A gente está usando a segunda aqui porque é uma coisa, né, mais imaginária, mais irreal, entendeu? É isso. Se eu fosse você, eu estudaria mais. E, né, como eu falei, se eu fosse usar na primeira condicional, se eu for você, eu vou estudar mais.
Fica esquisito, né? Então é isso. Essa é uma das diferenças entre a primeira e a segunda condicional. Vamos ver aqui. If you were rich, you... Então, se você fosse rico, você... Então, deixa eu continuar aqui o resto. Deixa eu criar alguma frase. If you were rich, you would buy an island just for you. Então, ó, if you were rich, you would buy an island just for you. Então, ó, se você fosse rico, você compraria, ó lá, would buy, compraria, buy, né, do verbo to buy, comprar, would buy, compraria. Então, se você fosse rico, você compraria uma ilha só para você. Would buy an island just for you. Entendeu? Então é isso. Veja como tem esse caráter imaginativo, né? Ó, se você fosse rico, entendeu? Você compraria uma ilha só para você. Se você fosse rico, você compraria um Camaro, entendeu? Mas fica no campo da imaginação. Se eu ficar rico, eu vou comprar uma cidade inteira. Não, desculpa. Se eu ficar rico, eu vou comprar uma Lamborghini. Não, pensei aqui ainda melhor, ó. Se eu ficar rico, eu vou comprar uma Lamborghini. Agora, ó, se eu ficasse rico, eu compraria uma Lamborghini. Então, tá vendo? Olha a diferença entre essas duas frases, né? Vou até falar de novo. Se eu ficar rico, eu vou comprar uma Lamborghini. Então, já dá até a impressão de que ele está querendo passar a ideia de que há uma possibilidade de ele ficar rico por algum motivo, sei lá, ganhar na loteria, sei lá, tá? Mas ó, tá dando a entender isso, ele tá passando essa ideia, né? Se eu ficar rico, eu vou comprar uma Lamborghini. Agora a outra, ó. Se eu ficasse rico, eu compraria uma Lamborghini. Olha como ela é muito mais imaginativa. Vocês entenderam? Ela é muito mais imaginativa. É uma coisa que pode ou não vir a acontecer, assim, é uma coisa que mais tanto faz. O cara só tá, sabe, tendo seus devaneios, entendeu? Seus pensamentos, quase como como seria legal isso acontecendo, né? Isso seria realmente muito bom. Que pena que não é assim, ou que pena que é difícil de acontecer, entendeu? É isso, gente. Então, ó, mano, essas balas de goma é muito boa. Então, galera, é o seguinte. Agora a gente vai fazer os exercíciozinhos que tem aqui, ó, na página. E vocês vão fazer os outros, tá? Eu fiz alguns, vocês vão fazer os outros. Página 43 do Student Book, ok? Então, ó. If I were you... lembrando, tá, gente? Só lembrando aqui. De novo. Depois do if, depois do se, né? Você vai colocar um verbo aqui no passado, tá bom? No passado, ó, simple past, no inglês, ok? E aí na segunda parte, né, do eu faria, eu escolheria, eu diria, eu pensaria, você vai colocar o would mais o verbo, tá? Lembrando que o would é um modal, né? E depois de modal, os verbos para ficarem... Não, daí nem vai ficar no infinitivo, porque daí eu uso para explicar o will, ignora isso que eu falei. Mas, né, não vai ter o to aqui, ó. Só isso, era isso que eu falo, não vai ter o to antes do verbo, tá? E depois do would. Então é isso, é só would choose, would say, would think, would guess, would imagine, would heat, sei lá, ok? Só isso. Então, if, aí, sujeito, um verbo no passado, e aí depois a segunda parte, né? Um would mais um verbo qualquer, beleza? O resto é complemento. Então vamos lá, galera. A primeira eu fiz, né? If I were you, I would choose that one. Meu Deus do céu, minha memória lembrou disso, eu fiz igual. If I were you, I would talk to her. Então se eu fosse você, eu falaria com ela. Ok?
E a segunda eu fiz também, né? If you were rich, you would buy a Lamborghini or something like that. Né? Então, se você fosse rico, você compraria uma Lamborghini. O something like that que eu falei, ou é tipo, ou algo assim. Ok? Agora, gente, vocês vão fazer o resto sozinhos, tá bom? Então, ó. If she were you that day, she... Se ela fosse você aquele dia, ela... Aí vocês vão colocar o resto na segunda parte da frase, que é o que falta aqui, ó. Segunda parte da frase, ok? Aí, ó, aqui, ó. If Oliver studied a lot, he... Vocês completam com o que vocês quiserem, tá? Vai da imaginação de vocês. E if Emily traveled to Bali, she... If Brazilian people voted consciously, we... If it rained yesterday, we probably... E aí vai tudo da mente de vocês, beleza, galera? Agora, ó, tá pedindo o que aqui? Now create your own examples using if clauses, ok? Deixa eu ver se tem alguma continuação. Não, não tem. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês criarem frases com os dois, ok? Os dois. Então vocês vão usar tanto a segunda condicional quanto a primeira condicional, tá? Caso vocês não estejam se lembrando, ainda que eu tenha relembrado vocês como fazer a primeira condicional hoje, a primeira condicional, isso, vocês voltem na aula passada, no vídeo da aula passada, e lá eu estava falando basicamente quase que só sobre a primeira condicional, ok? Então é isso, eu vou pedir para vocês fazerem 5 frases. 5, será que 5 é o suficiente? 7. 7 frases de cada uma, ok? E eu vou querer... Não, tá bom. Só 7 frases de cada uma. 7, então, da segunda condicional e 7 da primeira condicional. Terminando, vocês vão mandar para mim no WhatsApp e eu vou corrigir e vou falar caso vocês tenham feito alguma coisa errada, ou vou dar alguma dica caso eu veja algum erro ali de vocês que eu acho que preciso consertar rapidamente. Porque tem alguns errinhos que a gente não precisa falar nada, que a pessoa pega com o tempo, que fica até difícil da pessoa ficar sendo corrigida, porque é chato para ela, porque ela tem que estudar muito, às vezes em uma coisa que é boba, que você pega muito mais fácil com o tempo. E ela vai demorar um bom tempo para ficar estressada aprendendo. Acho que não tem necessidade em alguns. Então é isso que eu estou falando. Por exemplo, uma coisa que é bem comum acontecer é o quê? Quando a pessoa vai negar no passado simples, ela fala tipo um didn't, did. É muito comum aqui um didn't, did. E por que tá errado? Por causa do didn't do, né? O jeito certo é didn't do, porque o didn't ele já está conjugando o próximo verbo. Então é didn't do. Se você fazer didn't did, tá errado. Só que o negócio é, a maioria das pessoas que já está estudando há um tempo sabe disso. Só que é muito comum você fazer esse erro, entendeu? É muito comum. E aí é chato uma pessoa ficar, oh, não é assim, é assim, é assim, é assim. Sabe? Às vezes não é necessário. É só uma questão de tempo da pessoa pegar, entendeu? Porque ela já sabe o que fazer, mas ela só, né, acaba esquecendo de pôr na hora. É disso que eu estou dizendo. Às vezes não há necessidade de corrigir algumas coisas básicas. Essa do didn't did é muito comum, cara. Não só do did, tá? Eu falei didn't did porque foi o primeiro que apareceu na minha cabeça. Mas qualquer verbo, aí depois do didn't colocado no passado. Muito comum, muito comum. Ok. Tem gente que estuda há anos, cara, e continua fazendo esse erro. Por quê? Porque não é bem um erro. É só falta de prática. Entendeu? A pessoa, como ela não tá usando a língua todo dia, ela acaba fazendo isso por falta de prática. Muito comum. Mas é normal, gente.
Beleza? Vamos lá então. Ai, caramba. Então vamos lá. Now create, próxima página, tá? Página 44. Now you create phrases orally and ask your classmate. Então vamos ver aqui. A primeira tá assim, ó. If you had enough money to buy a new phone, espaço you buy. Eu vou fazer essa daqui pra vocês, ok? If you had enough money to buy a new phone, what would you buy? Tá? Se você tivesse dinheiro suficiente para comprar um novo telefone, que falou fone, não cell phone, não sei porquê, mas ok. Um novo telefone. Eu falei what ou which? Bom, deixa eu refazer essa frase aqui. Depois do phone, então, ó, which would you buy? Ok? Então, qual você compraria? Lembrando que eu fiz aqui, ó, would, né? Would you buy? E não tipo, you would buy, né? Com o would antes do verbo buy, compraria. Por quê? Porque aqui está em pergunta, tá? Ó a interrogação aqui. Então, o que você compraria? Então, o que você compraria aqui ficaria no lugar do you, entendeu? Então, you would buy, então o would vai no lugar do you e o you no lugar do would, porque ela vai para a forma interrogativa. Isso daí é como na maioria da conjugação dos outros verbos, tá, gente? É só vocês se lembrarem. Então, ó, você vai só trocar a posição aqui do sujeito, né, com o would, o verbo modal. Então, what would you buy? Só isso. Por isso que está um pouco diferente aqui essa parte na hora de fazer. Beleza, é isso. Agora na resposta ficaria como? Eu compraria, sei lá, a pessoa inventa qualquer telefone, qualquer celular. Eu acho que devia ser cell phone aqui, que o cara tá com uma coisa que parece celular, mas ok. Vou fingir que é um cell phone. Então, o que você compraria? Aí a pessoa fala, I would buy an iPhone. Pronto. I would buy an iPhone. Eu compraria um iPhone. Ok? É só isso. Eu compraria um iPhone. Essa é a resposta. Tá? A resposta é mais simples. Você só precisa falar eu compraria isso, eu diria isso, eu pensaria isso, eu gostaria disso. Entendeu? É só isso. Só um gostaria, pensaria, quereria. Só isso. Tá? Acho que tá bom. Acho que não ficou dúvida na cabeça de vocês. Tava pensando em fazer mais um, mas não, creio que não. Beleza. Então podem fazer o resto vocês, gente. Qualquer dúvida pode me perguntar no WhatsApp. Então, ó. If you had an outdated video game, espaço, espaço, you buy. Lembrando que todas está assim, ó. You buy, you buy, you buy. Pra quê? Pra vocês lembrarem, né, como fazer essa pergunta aqui com would. Tá? Na segunda condicional. É segunda? Tá aqui? Sim, segunda condicional. Ok? Então é só lembrar desse would aqui, antes do you, tá, gente? Deixa eu ver se tá you em todas. Sim, tá you em todas. Então é isso. If you had an outdated video game, espaço, espaço, you buy. E aí você responde como eu fiz aqui, tá? Lembra que a resposta é muito simples, você só vai colocar would. I would buy an iPhone. Eu compraria um iPhone. Só isso, ok? Só vai botar would com o verbo. E aí o resto é complemento. Ok, vamos para outra. If you wanted to buy an expensive car, espaço, espaço, you buy. If you wanted a laptop, espaço, you buy. If you had an old computer, espaço, you buy. If you had an old... O que está escrito aqui? Acho que está Beetle, sei lá. Beetle. Espaço, you buy. If you wanted an iPad, espaço, you buy. If you had an old fridge, you buy. E if you had extra money,
you buy. Ok, galera? Vamos para a próxima página aqui, galera. Página 45. Então, ó, make questions and answer them. Follow the example. What would you do if it rained? I would stay home. Tá? O que você faria se chovesse? Eu ficaria em casa. Ok? Então é isso que vocês vão fazer aqui. Deixa eu só explicar, que talvez fique um pouquinho chatinho de vocês entenderem aqui. Aqui tá pergunta e resposta, tá? Então, ó, where she to go if. Então, daqui é a parte da frase, tá? Parte da frase. Então, o que você vai fazer aqui? Where would she go to if? Então, o que eu fiz, né, ainda que fique um pouco diferente do que vocês ficaram acostumados, eu só mudei a parte de qual eu falo primeiro. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Por exemplo, aqui tá, né? Se eu fosse Henry, o Henry, eu escolheria esse ou aquele, tá? Se eu fosse o Henry, eu escolheria esse. Agora, eu poderia falar também, eu escolheria esse se eu fosse o Henry. Entendeu? Não muda nada. Só muda a posição, né, de cada parte na frase. Beleza. Mas ainda a ideia é a mesma, tá? O que eu estou querendo expressar é a mesma coisa, o significado é o mesmo, tá? Então, eu escolheria esse se eu fosse o Henry. Olha lá, entendeu? Eu vou falar as duas juntos. Juntos não, né? Uma depois da outra. Então, ó, se eu fosse o Henry, eu escolheria esse. Eu escolheria esse se eu fosse o Henry. Tá vendo? Não muda nada. Eu só escolhi falar uma parte primeiro da frase do que a outra. Entendeu? Ambos estão corretos. Ok, gente? Então é isso. Então nessa daqui é isso que eu fiz, tá? Eu coloquei primeiro a segunda parte. Então, where would she go to if... Aí, gente, vocês vão ter que criar o resto da frase, tá? Aqui só tem uma parte dela e vocês vão ter que criar o resto da frase. Então, ó, where would she go to if she could choose a good university? Aí vem a resposta. She would go to Frankfurt. She would go to Frankfurt, ok? Então, de novo. Where would she go to if she could choose the university? She would go to Frankfurt. Então, ela iria para Frankfurt, né? Então, é isso, galera. A primeira parte, como eu mostrei para vocês, vocês vão ter que criar, né, o resto da frase que está faltando, né, para dar uma ideia que explique bem, né, para ter o complemento que explique bem a frase. E a segunda parte ali que está tendo no exercício, né, aqui, ó, depois desse traço, é o que? Essa barra, sei lá, é a resposta, né? Como vocês vão responder. Então vocês podem deduzir como seria a pergunta, né? E também a resposta e criar o resto que falta com base nessas duas coisas, tá? Na pergunta e na resposta. É isso. Agora o resto é com vocês. Vai lá. What you to eat e if. E aí a outra parte. I to eat shrimps. Próxima. How you to write if e I call him. Próxima. How much money they to earn if they earn 3,000 reais per month. Ok? Agora, gente, vocês vão usar os exemplos acima e vão criar suas próprias questões, tá bom? Na segunda condicional. E aí, só que o negócio aqui tá pedindo para vocês perguntarem pros colegas de classe. Mas, né, vocês não estão em classe.
Então vocês vão fazer isso sozinhos, tá? Vocês vão perguntar para si mesmos e responder vocês mesmos. Ok, gente? Então é isso. Vamos fazer as perguntas, ó lá, com o verbo to buy. Aqui é a primeira, pelo menos, pedindo to buy, né? As outras não. Então, to buy, aí você vai dar uma resposta afirmativa e depois uma resposta negativa, ok? Só isso. Beleza, galera. Se restou alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim no WhatsApp. E é isso, ok? Terminando os exercícios, mandem para mim, para eu corrigir. Eu vou estar dando dicas para vocês lá, caso vocês tenham cometido algum erro ou não tenham percebido ou entendido alguma coisa, ok? Então é isso. Até a próxima aula, galera. Bye, bye.